noite a todos, que Jesus nos abençoe. Nesta noite, a nossa mensagem é uma homenagem a Allan Kardec, o missionário Allan Kardec. Kardec, como muitos de vocês já devem ter lido a sua biografia, foi um professor francês, nascido no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Ele pertencia a uma família de magistrados. O pai dele, o avô dele foram homens de lei, e teve uma educação inicial bastante correta. Quando completou por volta de 10 anos, ele foi enviado a Yverdun, na Suíça, para dar continuidade ao seu aprendizado com o mais famoso professor da época, que era o Pestalozzi, e que teve uma influência muito grande sobre o jovem Hippolyte Léon Denisard Rivail. A influência foi tão grande que, quando ele saiu de lá, ele estava determinado a prosseguir a sua vida como professor. E assim o fez. Quando saiu de Verdun, foi a Paris. Em Paris se estabeleceu como professor. Logo que chegou a Paris, já publicou, na idade de 19 anos, 2 livros, um sobre aritmética, outro sobre língua francesa, demonstrando desde cedo a sua capacidade, a sua determinação e os seus conhecimentos. Prosseguiu a sua vida em Paris, dentro do ensino, fundou uma escola. Nesse meio tempo, casou-se com Amélie Gabrielle Boudet, também francesa, pouco mais velha do que ele, mas uma pessoa muito dedicada, uma pessoa também professora, coisa que era raro na época, uma mulher trabalhar como professora, inclusive, e que foi a grande companheira dele em todos os instantes. Sempre ao seu lado, não tiveram filhos, mas ela agiu como a grande sustentadora de Rivail por toda a sua vida. Quando Rivail completa, por volta de 50 anos, em 1854, ele ouve falar pela primeira vez sobre o fenômeno das mesas girantes, que era, para a grande maioria dos franceses e dos outros povos da época, uma brincadeira de salão. Na época, vale dizer, não existia rádio, não existia televisão. Então, à noite, as pessoas se reuniam uma nas casas das outras para passar o tempo. Normalmente, na reunião, alguns tocavam algum instrumento, ouvia-se música, ou se fazia uma pequena reunião em que alguns dançavam. Outros liam livros ou jornais, porque a grande maioria das pessoas eram analfabetas.
eram poucos aqueles que tinham estudo, que tinham conhecimento. Então, tinha esse passatempo. E justamente nessa época, a partir de 1851, 52, começaram a surgir o que eles chamavam de uma brincadeira de salão, que eram as mesas girantes. O que eram as mesas girantes? O pessoal sentava em volta de uma mesa, colocava a mão sobre a mesa e a mesa se movimentava, subia, descia, fazia barulhos e tal. E algumas pessoas tiveram a ideia de perguntar por que aquela mesa estava fazendo aquilo, e a mesa respondeu através de um processo de pancadas. Um determinado número de pancadas correspondia a umas letras. Então, primeiro veio, né, o sim e o não, e depois as letras do alfabeto. E, com isso, a mesa se comunicava e respondia a perguntas que as pessoas faziam. Como era uma brincadeira, normalmente as perguntas eram brincadeiras, né? Tem algum tesouro enterrado no quintal da minha casa? Né? Quem vai ser a minha próxima namorada? Né? Tem alguém aqui que está enganando a gente? E coisas do gênero. Né? Mas isso era brincadeira, todo mundo se divertia, ninguém levava isso a sério. Algumas pessoas levaram isso a sério e perguntaram para a mesa quem é que estava se comunicando. E a mesa respondeu: somos espíritos de pessoas que já viveram e morreram. E estamos aqui nos comunicando. E forneciam nome, lugares onde tinham vivido. Algumas das vezes eram parentes daqueles que estavam ali em volta das mesas e contavam fatos que só aquelas pessoas sabiam. Né? E aqueles que levaram isso a sério começaram a fazer perguntas sérias. Mas o que acontece quando a gente morre? E os espíritos responderam: continuamos vivos. E assim por diante. E o professor Rivaio, então, em 1854, um amigo dele falou: olha, existem mesas que se comunicam. Você precisa conhecer isso. E ele falou, esse amigo dele era uma pessoa assim muito exaltada, que tudo acontecia, ele tinha uma forma meio exagerada de falar as coisas. E o professor Rivaio, que era uma pessoa muito tranquila, falou: olha, tá bom, eu vou ver, mas não se interessou. No ano seguinte, 1855, um outro amigo chama a atenção dele e o convida a participar de uma reunião. E esse amigo já era uma pessoa mais séria, e o professor Rivaio levou em consideração isso e foi a acompanhar esse amigo a essa reunião. Na reunião, a postura dele era uma postura de incrédulo. Ele não acreditava que aquelas coisas fossem possíveis. E os acontecimentos, as mensagens, o teor das mensagens chamaram a atenção dele e ele começou a se interessar pelo fato. Se interessou, começou a frequentar reuniões sérias e obtinha, através de perguntas que ele preparava, respostas sérias. E aquilo foi criando nele um interesse tão grande que, passados somente 2 anos, ele publica um livro a respeito das respostas que ele obteve com os espíritos.
Em 18 de abril de 1857, é publicado em Paris o Livro dos Espíritos. Por que o Livro dos Espíritos? Porque simplesmente o livro traz a resposta dos espíritos a uma série de perguntas que o professor Rivaio fez. Mas vejam, não foi simplesmente uma publicação de perguntas e respostas. O professor Rivaio fez um tratado de filosofia, de moral, em que ele faz perguntas numa sequência lógica. Cada pergunta, se não obtém uma resposta definitiva, ele continua a pergunta, coloca os assuntos todos de tal forma que aquelas perguntas e respostas formam um corpo de doutrina. E Kardec escreve, na introdução do Livro dos Espíritos, os argumentos. E para publicar o livro, então, o editor pergunta a ele: nós vamos publicar com o seu nome como autor do livro? E ele diz não, porque o nome dele, ele já tinha, naquela época, mais de 20 livros publicados no nome dele. Ele era uma pessoa conhecida e reconhecida na França e em outros países, pelo seu trabalho como escritor, como tradutor. Ele era uma pessoa muito respeitada. Ele não queria que o nome dele constasse no livro para não influenciar os leitores. Mesmo porque, humilde que ele era, ele não considerava aquela obra uma obra dele, e sim dos espíritos. Ele escreve isso. E na introdução, ele coloca que os ensinamentos vindo dos espíritos traz uma série de informações importantes e que essas informações terão a capacidade de mudar a maneira do mundo pensar, porque lá estão colocadas novas leis, estão colocadas novas informações que possibilitarão à humanidade encarar os objetivos da vida de maneira diferenciada, a explicação do que é a morte, do que acontece com a gente quando nós morremos. Nós, no Espiritismo, dizemos: desencarnamos, porque o espírito não morre, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, qual o nosso objetivo aqui na Terra. Tudo isso, Kardec, já com esse nome, fala na introdução do Livro dos Espíritos. E chama a atenção também que ele dá um nome a esse conhecimento, ele chama isso de espiritismo, para diferenciar da palavra conhecida na época como espiritualismo. Então, o espiritualismo é uma doutrina em que aqueles que professam, aqueles que acreditam no espiritualismo, são aqueles que acreditam que, além do corpo, nós temos uma alma, um espírito, e que esse espírito
continua após a morte. Então, espiritualista é o cristão, o católico, o evangélico, na época era chamado de protestante, né? O muçulmano é espiritualista, o budista é espiritualista, todos esses são espiritualistas. Então, Kardec fez questão de chamar aquele conhecimento que ele estava oferecendo ao público de espiritismo, por se tratar de uma doutrina com base científica e filosófica, com um fundamento moral que iria trazer para as pessoas uma série de conhecimentos e informações onde as pessoas poderiam fortalecer as suas crenças, as suas ações morais. Ele não, no início, ele não propôs uma nova religião. Mais para frente, quando ele é questionado se o espiritismo é uma religião, ele diz que religião como as outras, não. Porque o espiritismo não tem dogmas, não tem hierarquias, não tem rituais, não tem absolutamente nada a não ser a postura daquele que admite as ideias transmitidas, no sentido de uma renovação moral, cumprir os ensinamentos de Jesus, que é o modelo e guia, e seguir a sua vida praticando a caridade. Então, se considerarmos como religião a forma de nos unirmos a Deus e cumprirmos as nossas tarefas sempre seguindo os ensinamentos de Jesus, aí sim o espiritismo é uma religião. Mas como as outras, não. Então, Kardec deixa isso bastante claro. Ele continua o seu trabalho de uma maneira intensa. No ano seguinte, em 1858, menos de um ano após publicar a primeira edição de O Livro dos Espíritos, ele lança, 1º de janeiro de 1858, a Revista Espírita, que vai se tornar um meio de facilitar a comunicação entre aqueles interessados pelo estudo do Espiritismo, porque Kardec, assim que lança o Livro dos Espíritos, ele começa a receber um grande número de correspondências de indivíduos interessados no assunto, que em suas regiões, não só na França, mas por toda a Europa e também na América, estavam interessados naquele fenômeno das mesas girantes. E Kardec, então, não consegue responder todas as cartas e opta por lançar uma revista onde ele vai poder colocar os assuntos novos que vão surgindo, responder algumas dúvidas, responder a alguns ataques contra os ensinamentos, porque ataques pessoais ele não levava em consideração. Ele era uma pessoa extremamente séria, mas, ao mesmo tempo, extremamente
caridoso, ele compreendia as pessoas e ataques pessoais ele não levava em consideração, mas ataque aos fundamentos básicos daquilo que os Espíritos nos trouxeram, ensinavam, ele respondia com muita delicadeza, mas com firmeza, com argumentos sólidos. E a Revista Espírita possibilitou isso a ele. A revista foi uma forma que ele conseguiu também lançar, através de artigos, as preliminares para os próximos livros que ele iria lançar em seguida. Ainda em 1858, ele funda o primeiro centro espírita em Paris, com a regulamentação, com a papelada exigida pelas autoridades. É a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec recebia em sua casa uma série de pessoas para fazer as reuniões espíritas. Mas eram tantas as pessoas interessadas que já não cabia mais dentro da sala da casa dele. Então, ele houve por bem criar essa sociedade para que se pudesse fazer as reuniões num lugar, num salão maior, para que as pessoas pudessem participar. Mas era uma reunião não aberta a todos, e sim àqueles que realmente tinham interesse em estudar e conhecer o assunto, os fenômenos e os ensinamentos dos Espíritos. Então, no Estatuto da Sociedade Parisiense, isso vinha muito bem discriminado. Para se tornar sócio, era necessário uma série de qualificações, não eram aceitas pessoas que vinham só por interesse ou que vinham até para desmerecer aquele trabalho que estava sendo feito. Kardec continua o seu trabalho e, em 1860, ele publica a segunda edição de O Livro dos Espíritos, totalmente reformulada. Na primeira edição, existiam 501 perguntas e respostas. Na segunda edição, são 1.019 perguntas e respostas. Na primeira edição, são 3 partes, ou 3 livros, como Kardec chama. Na segunda edição, são 4. Então, o Livro dos Espíritos que nós conhecemos, que nós compramos nas nossas livrarias, são baseados na segunda edição. A maioria é tradução da 4ª edição, para ser mais preciso. Mas ele faz essa revisão porque, nesse processo de 3 anos, algumas coisas se tornaram necessárias, mas o fundamento básico está lá. Em seguida, ele publica o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e, finalmente, o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Esses 5 livros fundamentam a doutrina espírita. Neles, nós encontramos todas as explicações, todos os fundamentos básicos da doutrina espírita. Para nós espíritas,
é importante e fundamental estudarmos, lermos, conhecermos esses livros. São 160 anos, praticamente, passados desde a primeira publicação. Kardec desencarna em 1869, tendo publicado essas obras, tendo levado o espiritismo a diversos lugares, através de viagens que ele fazia, conhecendo as pessoas que estavam implementando a doutrina espírita nas diversas cidades da França. Ele esteve na França, na Bélgica, na Holanda, levando a palavra, o conhecimento e a sua mensagem de ânimo a todos aqueles que procuravam, através da doutrina espírita, melhorar o mundo. E é essa a nossa tarefa. Utilizar esses ensinamentos para melhorar o mundo. Como? Melhorando a nós mesmos. A proposta do Espiritismo não é convencer ninguém a ser espírita. Nós, espíritas, não fazemos proselitismo. Isto é, nós não saímos por aí tentando convencer ninguém a ser espírita. Nós atendemos aqueles que têm curiosidade, que querem estudar, aqueles que precisam de amparo, ajuda espiritual, física também. Diversos centros espíritas têm atividades de cura. Tudo fazemos em prol do nosso semelhante, usando o lema que Kardec determinou, que fora da caridade não há salvação. Esse é o trabalho proposto a cada um de nós, porque através da caridade, isto é, fazendo bem ao próximo, é que nós vamos conseguir estabelecer um rumo, um caminho para a nossa evolução espiritual. Essa é a proposta do Espiritismo. Esse foi o trabalho que Kardec nos legou, efetivamente como um missionário, porque ele cumpriu a sua missão, a sua tarefa. Ele nos deixou um legado fantástico de conhecimentos. O trabalho dele foi um trabalho, uma obra-prima. Nós rendemos a nossa homenagem, o nosso reconhecimento a esse espírito de luz que tanto nos legou, sem santificá-lo, sem criar nenhuma aura de diferente, porque ele sempre se colocou ao nosso lado, como ele está até hoje, um espírito de luz, nos ajudando a chegar a esse nível. Então, reconhecemos, sim, Kardec como um missionário, como um espírito que nos deixou esse legado. E cabe a nós levar esse legado adiante, cumprindo cada um a sua própria tarefa, seja lá ela qual for. Se estivermos nos melhorando, nós já estamos cumprindo essa tarefa. Se pudermos dar um pouco do nosso tempo para ajudar os outros, vamos atingir mais rápido esse objetivo. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês
e lembrar que amanhã é o aniversário, né? Seriam 212 anos que Kardec, ou melhor, o professor Rivaio, completaria. Que elevemos o nosso pensamento, as nossas orações a esse espírito de luz, levando a ele o nosso agradecimento. Que ele continue e possa voltar mais vezes aqui ao nosso planeta para nos ajudar a seguirmos os nossos caminhos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. No estágio evolutivo em que se encontra, é pelo sentimento, mais do que pelo raciocínio, que o homem pode compreender a existência de Deus. Allan Kardec colocou logo no início do Livro dos Espíritos um capítulo que trata exclusivamente de Deus. Com isso, pretendeu significar que o Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Os seres que se manifestam designam-se a si mesmos pelo nome de espíritos e dizem, alguns pelo menos, que viveram como homens na terra. Os principais ensinamentos que eles nos transmitiram. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo.